primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. E em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou Fernando Morato e a ideia aqui é tornar o mundo da poesia o mais acessível e o mais prazeroso possível para as pessoas de boa vontade. Semana passada a gente falou sobre o medo de poesia antiga. Hoje podemos falar do medo de poesia nova. Por que tanta gente tem receio de olhar para coisas novas? Se tornou quase folclórica a atitude do crítico Antônio Cândido, uma das pessoas mais importantes para o universo da literatura de língua portuguesa, que quando se aposentou, ele decidiu que ele estava cansado de ver coisas novas. Ele, na verdade, queria, já que ele estava se aproximando cada vez mais do final da sua vida, ele queria revisitar coisas antigas. Coisas que ele já tinha lido e que ele relembrava com nostalgia, com saudade, que tinham dado muito prazer. Então, ele deixou de lado novos autores e passou a se dedicar aos velhos. Isso era um tipo de receio? Isso era um tipo de medo dele, alguma coisa? É engraçado o quanto muitas pessoas se incomodavam e não aceitavam e não respeitavam a opção do Antônio Cândido. Não, ele tinha que conhecer. Veja, este autor só. Eu estou te apresentando em várias palestras, ele enfrentava gente tentando desafiá-lo e falando para ler, não, eu tenho um autor aqui, um poema que você não vai conseguir resistir. E Antônio Cândido era uma das pessoas mais delicadas, mais sofisticadas, era um verdadeiro gentleman em todos os aspectos da palavra e delicadamente ele dizia, vai se catar, mas sempre com delicadeza, porque não tem também que forçar ninguém. O que interessa é pensar por que às vezes essa poesia nova pode causar tanto receio. É verdade que a poesia dita antiga, ela é mais, muitas aspas, confortável, dependendo da maneira como você se aproxima dela, porque ela permite maior segurança. Já se falou a respeito dela, já se falou a respeito daquele poema. Existem interpretações. Então, ao invés de ter que arriscar a sua própria leitura, a sua própria interpretação, você tem a posição cômoda de simplesmente repetir o que alguém já disse ou não disse. É uma sensação de segurança bastante enganosa, porque o grande poema sempre apresenta alguma coisa nova, sempre apresenta algo que não foi reconhecido nem pelo autor, nem pelos leitores da época. Vocês podem acompanhar aqui o episódio sobre o poema O Brasil, do Olavo Bilac, como aspectos que ele definitivamente não imaginava que estava falando, estavam lá, e isso é possibilitado por uma leitura nova de uma coisa supostamente antiga. Mas, de qualquer modo, existem algumas coisas que vale a pena a gente olhar e a gente descobrir que estão na poesia nova. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Então, há muita coisa nova no mundo. Apesar das palavras do Eclesiastes serem de que nada novo existe sob o sol, às vezes há rearranjos, há novas possibilidades de juntar as coisas antigas que já estavam aí. E a poesia é uma das maneiras mais eficientes e mais interessantes de se fazer isso. Queria agora compartilhar com vocês um poema muito interessante da Ana Martins Marques, uma autora brasileira de Belo Horizonte, jovem, razoavelmente,
perto da minha, ela é jovem, nascida em 1977, ela é formada em literatura pela UFMG e trabalha escrevendo, já recebeu prêmio de poesia, o que é uma coisa interessante, um reconhecimento do talento, mas independente do reconhecimento ou não, o fato é que ela escreve bem e isso a gente pode reconhecer ao olhar para os textos dela. E um texto que circulou bastante já e que eu tive notícia a partir de outros amigos meus, de amigas minhas, na verdade, que tem canais de YouTube dedicados à cultura, à poesia e tudo mais, queria compartilhar com vocês e refletir um pouquinho a respeito desse poema maravilhoso chamado Tenho Quebrado Copos. Tenho quebrado copos. É o que tenho feito. Raramente me machuco, embora uma vez sim. Uma vez quebrei um copo com as mãos. Era frágil demais, foi o que pensei. Era feito para quebrar-se, foi o que pensei. E não. Eu fui feita para quebrar. Em geral, eles apenas se espatifam. Na pia, entre a louça branca e os talheres. Esses não quebram nunca. Ou no chão, espalhando-se então com um baque luminoso. Tenho recolhido cacos. Tenho observado brevemente seu formato, pensando que acontecer é irreversível, pensando em como é fácil destroçar. Tenho embrulhado os cacos com jornal, para que ninguém se machuque, como minha mãe me ensinou, como se fosse mesmo possível evitar os cortes, mas que não seja eu a ferir. Tenho andado a tentar não me ferir, a não ferir os outros, enquanto esgoto o estoque de copos. Mas não tenho quebrado minhas próprias mãos, golpeando os azulejos, não tenho passado a noite deitada no chão de mármore, estudando as trocas de calor, não tenho mastigado o vidro, procurando separar na boca o sabor do sangue, o sabor do sabão, nem tenho feito uma oração pelo destino variado do que antes era um, e por minha força morre múltiplo. Tenho quebrado copos. Para isso, parece, deram-me mãos. Tenho depois encontrado cacos que não recolhi, o que identifico por um brilho súbito no chão da cozinha de manhã. Tenho andado com cuidado, com os olhos no chão, à procura de algo que brilhe, e tenho quebrado copos. É o que tenho feito. Lindo esse poema. É um poema um pouco mais longo do que os que usualmente eu tenho procurado analisar. Aqui. Mas é um poema que me fascina e que não tinha como não trazer por cá. Não tinha como não mencionar. Porque é um poema tão eficiente na simplicidade da imagem. Primeiro, na simplicidade da recorrência dessa construção verbal. Tenho quebrado, tenho recolhido, tenho limpado, tenho olhado, tenho isso. Esse tenho que implica uma continuidade e implica uma proximidade é algo bastante significativo e bastante interessante deste texto aqui. Ele reforça essa continuidade das ações que o sujeito lírico está fazendo. E essas imagens tão simples, tão singelas, de quebrar um copo. Quem já não quebrou o copo? Quem não, já olhou para o resultado de um copo quebrado? E quem parou para olhar de perto e pensar em quais as reverberações? Esse é um poema lindo porque é isso, ele cria em palavras as reverberações desse ato de quebrar o copo. A primeira reflexão sobre o copo foi feito para ser quebrado ou sou eu que fui feita para quebrar? Ou sou eu que fui feita para ferir? Recolhendo os cacos, vendo os cacos pelo chão, o que significam esses cacos? Essa resistência
essa conservação do que foi uma forma original, essa modificação, são fantásticas as sugestões poéticas aqui de que os cacos podem ser relacionamentos, os copos podem ser relacionamentos, porque numa altura ela menciona, tenho embrulhado em jornal como minha mãe me ensinou. Interessante isso, como minha mãe me ensinou, como a sabedoria passada dentro da família, passada dentro das relações que estão exteriores às relações amorosas. Então, minha mãe me ensinou a cuidar para não ferir a mim, para não ferir aos outros. E na hora em que a gente fala do não ferir, é claro que essa imagem reverbera para além do imediato de um caco de vidro quebrado e pode significar, pode implicar no encontro entre duas pessoas. O encontro entre duas pessoas é sempre um pouco perigoso, porque às vezes a pessoa pode ser frágil, às vezes eu posso ser frágil, às vezes a pessoa pode ter sido feita para quebrar, às vezes eu posso ter sido feito para quebrar. E aqui, o para quebrar está em significados bastante diferentes. Para ser quebrado, ou eu quebro. Ou a pessoa foi feita para quebrar e eu fui feito para ser quebrado. Afinal, o que é? Não é. Não é por definição. E essa é a beleza desse texto, que é tão ambíguo, tão polivalente, tão polissêmico. E eu olho para o chão, eu tenho andado olhando para o chão, buscando cacos que brilhem. Essa é outra imagem tão bonita de estar com os olhos no chão, mas pensando naquilo que possa brilhar. E o que pode brilhar, como resultado de algo quebrado, continua sendo brilho, continua sendo algo positivo. Aqui eu teria muito para falar, eu teria muito para sugerir, mas esse é um poema novo. E aí eu não tenho a comodidade de buscar altas interpretações para falar sobre ele. Eu prefiro, nessa situação, abrir para que vocês possam pensar por conta própria, para que vocês possam sentir e, mais do que isso, que vocês possam olhar para a poesia. Esse é um poema que vale muito a pena ser olhado, porque ele é grande. Ao final aqui, nos créditos, eu vou colocá-lo em mais de um slide para cobrir todo o seu conteúdo. Vamos olhar para a poesia?